Você está perdido nas profundezas da selva na península de Yucatán, no México. Há ruídos estranhos ao seu redor e, para piorar, o sol está se pondo. Em breve você estará sozinho no meio de uma floresta tropical desconhecida. Acho que foi uma péssima ideia ir procurar o Eldorado sozinho, não foi? Você continua andando o mais rápido que pode, quando de repente, espere! O que é isso que está vendo? Parecem grandes escadarias feitas de pedra. Isso definitivamente não parece natural, então você tira uma foto. Talvez não tenha encontrado ouro, mas pode ter achado algo relevante. Parabéns! Você descobriu Ocontún, uma cidade maia há muito perdida. Escondida a 60 quilômetros na selva, o nome se traduz literalmente como coluna de pedra. A rocha provavelmente estava em alta na época, então esses homens usaram muito dela para construir suas pirâmides, casas e até quadras de futebol. Se você já pensou que os europeus inventaram os jogos de bola, pense duas vezes. Os maias adoravam fazer isso para fins recreativos. Ocontún faz parte de uma série de outras cidades dessa civilização há muito perdidas que estão sendo descobertas com a ajuda de novas tecnologias atualmente. Falaremos mais sobre as outras em um instante. Talvez a maior surpresa dela seja o fato de ter sido cercada por áreas úmidas, razão pela qual foi construída em terreno elevado. Ela era monumental, cobrindo uma área de mais de 50 hectares. Isso seria tão grande quanto 90 campos de futebol, um ao lado do outro. Os cientistas descobriram provas de que Ocontún tinha pirâmides de até 15 metros de altura e que provavelmente foi um importante centro social entre os anos 250 e 1000. Isso é definitivamente um divisor de águas, mas as cidades maias perdidas começaram a ser desenterradas no século XIX. As tecnologias modernas, como as imagens LiDAR, ajudam os arqueólogos a enxergar através das densas copas das florestas. Isso significa que não é preciso correr o risco de se perder na selva tropical, como você fez no início deste vídeo. O LiDAR funciona como uma espécie de raio-x. Ele envia feixes de laser que podem detectar qualquer sinal de ruínas ou construções antigas. De acordo com a arqueóloga espacial Sarah Parcak, as imagens de satélite têm sido fundamentais para a descoberta de cidades antigas na América do Sul, no Egito e em outros lugares. A própria Sarah passa a maior parte de seus dias fazendo análise em busca de sinais de onde poderiam ter existido cidades há muito tempo. Ela diz que, na maioria das vezes, o que acontece é que as ruínas são cobertas por vegetação, solo ou areia, o que as torna muito difíceis de encontrar. Mas graças a essas ferramentas incríveis, os cientistas também fizeram a enorme descoberta das antigas calçadas maias, que se espalharam pelos antigos territórios desse povo. Quero dizer, dê uma olhada nessas estradas. Você esperaria ver ruínas como essas em lugares como Portugal, Inglaterra ou Estados Unidos. Estou falando de vias de 40 metros de largura, pintadas de branco para ajudar os viajantes a se deslocar durante a noite. Recentemente, os cientistas descobriram uma rede de caminhos como esses, com cerca de 175 quilômetros de extensão, e eles acreditam que datam de antes das primeiras estradas maias registradas que conhecemos até agora. Essas vias, que às vezes passavam por cima de terrenos pantanosos e podiam ser até elevadas, estão sendo chamadas de as primeiras superestradas do mundo. Mesmo que não haja registro de veículos movidos a animais, acredita-se que os maias os usavam para viajar por uma rede de possíveis 964 assentamentos. Eles eram construídos como uma enorme teia de aranha, e pelo que os arqueólogos descobriram, esse massivo sistema de caminhos funcionava para conectar um grande sistema de interações econômicas e sociais entre as cidades dessa civilização. Isso desmente completamente a ideia tradicional de que o período pré-clássico maia, que remonta a 2000 anos antes de Cristo, era formado por pequenos assentamentos tribais. Imagine a mão de obra e a capacidade de engenharia necessárias para construir algo próximo a essas rodovias brancas. Os cientistas acreditam que foram construídas praticamente da mesma forma que os maias fizeram suas pirâmides, com uma mistura de lama e pedra de pedreira. E usando várias camadas de calcário para torná-las brancas. Isso é muito legal, certo? Mas vamos nos distanciar um pouco para obter algum contexto. Os maias foram um dos maiores povos pré-colombianos a viver nas Américas. Até agora, os especialistas acreditavam que, em seu auge, ocupavam mais de 40 cidades, com uma população de milhões de pessoas. E isso é muita gente! Essa civilização se estendeu pela península de Yucatán, no México, Guatemala e Belize.
e sobreviveu principalmente da agricultura. O fato é que a península de Yucatán era um lugar extremamente difícil para o cultivo. Assim, os maias tiveram de desenvolver um complexo sistema de irrigação na maioria de suas cidades. Eles construíram uma série de edifícios cerimoniais, pirâmides e praças. E se foram grandes construtores de pirâmides, também desenvolveram um sistema astronômico avançado. Com a tecnologia antiga de que dispunham, conseguiam prever a localização exata de planetas como Vênus e Marte, bem como as datas exatas dos eclipses. Se você nunca viu exemplos de cidades maias antigas, esta é Tikal. Localizada no coração da selva guatemalteca, acredita-se que tenha sido a capital do antigo estado de conquista maia. Em seu auge, sua importância era comparável à de cidades como Londres ou Nova York no mundo atual. Ela é composta por uma série de monumentos complexos. A Acrópole Norte é um dos locais com as obras mais antigas de Tikal, construída exclusivamente por mãos humanas por volta de 350 a.C., serviu como lugar de descanso de reis e chefes. Seus monumentos têm até 60 metros de altura. Antigamente, os templos em forma de pirâmide eram pintados de um belo vermelho. Os maias adoravam essa cor. Hoje, é claro, você verá apenas o calcário. Depois, a Chichén Itzá, com uma das pirâmides mais bem preservadas do mundo até hoje. Localizada no estado mexicano de Yucatán, essa cidade tem mais de 1.500 anos. Em seu auge, abrigava 35 mil pessoas. O local cobre 10 km² de terra. O destaque é El Castillo, um enorme templo em forma de degrau que se ergue 25 metros acima do solo. Sua característica mais peculiar é que ele tem 91 degraus em cada um de seus 4 lados, incluindo a plataforma superior, que tem 365 degraus, o mesmo número de dias que o ano solar. Você pode ver que essas pessoas eram muito importantes, não é? É por isso que ninguém consegue realmente entender o que aconteceu com elas. Há uma grande falta de evidências sobre o declínio desse império todo-poderoso. Qual poderia ter sido a causa de sua morte? Teria sido uma seca? Uma nova pesquisa, em 2017, trouxe algumas novas descobertas. Usando dados de um sítio em Ceibal, localizado a sudoeste de Tikal, os cientistas analisaram dados de radiocarbono, de cerâmicas e escavações arqueológicas para extrair novas informações sobre o inesperado fim dessa grande civilização. As informações mostram que, em vez de um colapso repentino, os maias provavelmente caíram em ondas de instabilidade social e crises políticas. Acredita-se que esses eventos tenham deteriorado os centros das cidades e começaram a causar a dispersão da população. No entanto, é difícil identificar as causas exatas. Mas ei, descobertas recentes estão lançando uma grande luz sobre o passado da humanidade, não apenas sobre o Império Maia, mas também em outras civilizações há muito perdidas da América do Sul. Uma grande descoberta recente no Brasil foi feita usando tecnologia de imagens de satélite e também está chocando os cientistas. Alguns registros próximos ao rio Xingu, também na Amazônia, sugerem que cidades de milhões de pessoas podem ter existido dentro da selva, muito antes da existência da nossa civilização moderna. Se isso não choca você, não sei o que choca. Imagens de satélite também detectaram uma rede de trincheiras que datam dos anos 200 e 1200 na floresta amazônica boliviana. Essas provas sugerem assentamentos que poderiam ter suportado cerca de 60 mil pessoas bem no meio da floresta amazônica. Quando pesquisadores da Universidade da Flórida foram ao local para verificar as informações de satélite, ficaram chocados ao encontrar vários montes acompanhados de valas e geoglifos. Os arqueólogos também acharam vestígios de paredes cuidadosamente projetadas, centralizadas em torno de praças muito parecidas com o tipo de construção feita pelos antigos maias. Um arqueólogo português acaba de descobrir vários navios afundados cheios de ouro, incluindo um galeão espanhol com 22 toneladas de ouro e prata. Essa quantidade vale hoje cerca de 2 bilhões de dólares, e esse é o dinheiro de apenas uma embarcação. O arqueólogo Alexandre Monteiro fez essa descoberta quase por acaso. Ele estava estudando alguns documentos quando encontrou informações sobre um navio que desapareceu em 1615 e decidiu que queria encontrá-lo.
Depois de muitos anos, Alexandre não achou apenas esse navio específico. Na verdade, ele descobriu 8.620 embarcações naufragadas somente nas águas de Portugal. Desse número, 250 são naufrágios cheios de ouro, uma descoberta que faria qualquer Jack Sparrow tremer em suas botas. A maioria afundou por motivos chatos, como o clima, mas às vezes eles eram destruídos em batalhas, que podiam ou não ser super épicas, e transportavam ouro e outros tesouros do Novo Mundo para a Europa. Então, claro, todos queriam uma parte. Alexandre estuda naufrágios históricos há 30 anos, e por isso já descobriu muitos que afundaram de forma um tanto gloriosa. Em 1816, por exemplo, um navio de um dos homens mais ricos de Portugal submergiu na Austrália com uma quantidade insana de 66 mil moedas de prata. Essa foi a primeira embarcação portuguesa a afundar nas águas da Austrália. A má notícia é que esses antigos navios submersos, repletos de riquezas e histórias épicas, não são tão fáceis de alcançar. Eles estão nas profundezas do oceano e cobertos pela areia. Ainda é possível tentar, mas isso seria roubar parte da história de um país. E você não gostaria de ser essa pessoa, não é mesmo? Naturalmente, Portugal não foi o único país que explorou os mares naquela época. A costa da Europa está repleta de naufrágios históricos cheios de ouro. Na verdade, há cerca de 1 milhão deles debaixo d'água atualmente, e os tesouros abandonados no fundo do mar podem valer cerca de 60 bilhões de dólares. É uma quantia absurda de dinheiro, mas vale mencionar que esses navios afundados cheios de ouro não valem o incômodo. Há muitas histórias de descobertas de tesouros marítimos que se transformaram em processos judiciais insanos e até mesmo em longas penas de prisão. Nossa primeira história começa em 1746, quando uma violenta tempestade derrubou uma embarcação chamada Prince de Conti perto de uma ilha na Bretanha. Ela estava cheia de chá, cerâmica e 100 lingotes de ouro. É claro que os proprietários tentaram salvar o saque, mas se isso não é fácil agora, imagine como era no século XVIII. Demorou mais de 200 anos para que o Prince de Conti fosse achado. Isso finalmente aconteceu em 1975, quando um grupo de franceses o descobriu e decidiu levar praticamente todos os objetos de valor que pôde. Agora, eu disse que essas coisas não valiam a pena por um motivo. Na França, se você encontrar algo que possa ser histórico, deve declarar às autoridades locais em 48 horas. Se não o fizer, você está cometendo algo conhecido como crime. Para ser justo, nossos amigos franceses aqui declararam suas descobertas, mas apenas os canhões corroídos. E o ouro? Bem, eles o venderam, obviamente, porque cada barra vale entre 125 mil e 231 mil dólares. As autoridades francesas levaram quase 50 anos para recuperar o que foi roubado, e não conseguiram tudo de volta. Parte foi comprada por um casal de idosos da Flórida, e o crime é tão grave que eles foram acusados de ligação com lavagem de dinheiro, crime organizado e tráfico de bens culturais. Os caçadores ilegais também venderam alguns lingotes de ouro para a coleção do Museu Britânico. Agora vamos voltar à década de 1850, quando um navio a vapor chamado SS Central America viajou do Panamá para a Califórnia e vice-versa. Isso ocorreu durante a Corrida do Ouro na Califórnia, uma época em que 300 mil pessoas se mudaram para a Califórnia para garimpar o precioso metal. Como a rota de viagem não era fácil, as pessoas precisavam transportar seu tesouro em grandes navios. É aí que entra o nosso amigo SS Central America. Em 1857, ele tinha 578 pessoas a bordo, e cerca de 100 a 150 milhões de dólares do metal afundaram também. Tudo isso explica por que, em 1988, um grupo de investidores de Columbus decidiu financiar um projeto de pesquisa para achar essa embarcação. A pesquisa foi liderada por um homem chamado Tommy Thompson, que estava realmente louco com a ideia de encontrar esse navio afundado cheio de ouro. E levou anos para encontrar a localização exata do SS Central America, especialmente porque ele estava a 2.286 metros abaixo da superfície do Oceano Atlântico, e sua recuperação exigia muita tecnologia sofisticada. Um grupo de 161 investidores pagou pela aventura do cara, mas não é preciso dizer que eles não estavam fazendo isso por amor. Foram investidos 12 milhões e meio de dólares nesse projeto, porque a expectativa era ganhar pelo menos 10 vezes mais. Mas como a vida não é só sol e arco-íris, 39 companhias de seguro processaram a equipe de pesquisa assim que o ouro foi recuperado. Na época em que o navio estava em funcionamento, essas empresas seguraram a carga do SS Central America, e quando ela foi finalmente recuperada mais de 100 anos depois, elas queriam ser indenizadas. Para tanto, disseram que não era seu trabalho recuperá-la, mas isso não significa que a abandonaram. Essa conversa maluca não pegou, e 92% do ouro foi entregue à equipe de pesquisa.
A trama se complicou quando os investidores foram enganados por ninguém menos que Tommy Thompson, que fugiu com mais de 4 milhões de dólares. Ele também tinha 500 moedas de ouro, mas não disse a ninguém onde elas estavam. Bobagens como essa são a razão pela qual a maioria dos países tem regras para proteger propriedades culturais. E sim, às vezes os naufrágios podem ser uma propriedade cultural. Obviamente, há muitas descobertas de tesouros marítimos que acontecem sem violar nenhuma lei. O USS City of Cairo, por exemplo, era um navio a vapor que submergiu em 1929 com 2.000 caixas de moedas de prata pesando 122 toneladas. Uma empresa chamada Deep Ocean Search recuperou as moedas de uma profundidade de 5.180 metros, ou seja, 1.370 metros mais abaixo que o Titanic. 34 milhões de libras foram para o Tesouro do Reino Unido, e a Deep Ocean Search também recebeu uma parte. A boa notícia aqui é que algumas das moedas podem ser compradas por colecionadores, legalmente. Pagar por um tesouro é provavelmente o mais próximo que se pode chegar de uma descoberta arqueológica subaquática. Sei que tudo o que fiz foi destruir seus sonhos de pirataria, mas embora invadir navios naufragados cheios de ouro possa ser um crime na maioria dos países, ou simplesmente impossível financeiramente para nós, meros mortais, nem toda a esperança está perdida. Há cerca de 771 trilhões em ouro sem dono no fundo do oceano. É como uma mina subaquática, só que o metal está dentro da água. Você sabe como a do oceano é salgada? Bem, o ouro se mistura com os minerais da água, então não é como se você encontrasse uma pepita na praia. Cada litro de água do oceano tem 13 bilionésimos de 1 grama de ouro, e é muito difícil extrair partículas submersas tão pequenas. Mas isso não significa que as pessoas não tenham tentado, e é claro, também houve uma fraude nesse caso. Na década de 1890, um homem alegou ter inventado um dispositivo que sugava o ouro da água do mar. Quando conseguiu dinheiro suficiente, ele fugiu com a grana. Se você realmente quiser obter algum ouro, pode tentar extraí-lo do núcleo da Terra, que tem 1,6 quatrilhão de toneladas dele. Há 16 vezes mais ali do que o que os humanos mineraram em toda a história. Não há nenhuma farsa envolvida aqui, pois ninguém se atreveu a ir até lá ainda. Com os arqueólogos descobrindo navios afundados cheios de ouro por aí, talvez possamos fazer nossas próprias descobertas de tesouros marítimos. Ou, pelo menos, economizar dinheiro suficiente para comprar algumas moedas de prata. Esse malandro tinha o tamanho de um husky e poderia se passar por um, exceto pelo fato de que não tinha pelo e era um predador de topo com dentes caninos extra longos semelhantes a lâminas. Encantador! Conheça o mais antigo animal conhecido como dentes de sabre que já existiu. Ele vagou pela Terra bem antes dos dinossauros. Os cientistas fizeram a descrição dessa criatura com base em seus fósseis encontrados na ilha espanhola de Maiorca, no mar Mediterrâneo. Há cerca de 200 milhões de anos, nenhum de nós existia naquela época. Surgiram os primeiros mamíferos verdadeiros que viveram ao lado dos dinossauros. Mas se traçarmos a árvore genealógica dos mamíferos ainda mais para trás, encontraremos um grupo antigo chamado Therapsids. Eles não se pareciam com os mamíferos que temos hoje, mas tinham algumas características importantes que acabariam ajudando a definir os mamíferos. Por exemplo, os Therapsídeos tinham aberturas especiais nas laterais de seus crânios para os músculos da mandíbula, e partes de seus ossos da mandíbula evoluiriam mais tarde para os pequenos ossos do ouvido médio que todos os mamíferos, inclusive você, têm hoje. Portanto, a nova descoberta é do que pode ser o mais antigo fóssil de terapsídeo conhecido. O fóssil, que ainda não tem um nome oficial de espécie, pertence a um grupo chamado Gorgonopsians. Esses animais estão mais intimamente relacionados aos mamíferos do que a qualquer outro animal vivo. Alguns deles eram tão pequenos quanto os gatos e outros eram tão grandes quanto os ursos polares. Os gorgonopsianos tinham algumas características muito parecidas com as dos mamíferos, como diferentes tipos de dentes para diferentes tarefas. Mas, diferentemente dos mamíferos, esses antigos predadores substituíam seus dentes, até mesmo os caninos gigantes semelhantes a sabres, várias vezes durante suas vidas. Isso seria muito útil. Até agora, os fósseis de gorgonopsianos mais antigos que conhecíamos tinham cerca de 265 milhões de anos. Mas esse novo fóssil é ainda mais antigo, datando de 270 a 280 milhões de anos. A descoberta foi super detalhada e completa, incluindo suas presas afiadas semelhantes a facas, partes da mandíbula, pedaços da coluna vertebral, costelas, ossos da cauda e dos dedos dos pés, além da maior parte de uma das pernas traseiras. Apesar de o crânio da criatura não estar completo, os cientistas acreditam que ele tinha cerca de 18 centímetros de comprimento, e o animal em si teria o tamanho aproximado de um cachorro médio grande, pesando entre 30 e 40 quilos.
Mas fora isso, ele não se parecia muito com um cachorro. Embora tivesse algumas características semelhantes às do lagarto, chamá-lo de cão-lagarto é totalmente errado. Mamíferos e répteis compartilham um ancestral super antigo de cerca de 320 milhões de anos atrás, mas seus caminhos evolutivos se separaram há muito tempo. Quando a criatura recém-descoberta estava viva, a ilha de Maiorca ficava bem no meio do gigantesco supercontinente Pangaea. Naquela época, essa área passava por estações muito úmidas e muito secas. Os cientistas sempre se perguntaram se os principais momentos da história dos mamíferos aconteceram em lugares tropicais como esse, mas não tínhamos os fósseis certos para provar isso. Agora, com a descoberta do mais antigo gorgonopsiano conhecido em Maiorca, as peças que faltavam no quebra-cabeça estão se juntando. Parece que algumas etapas importantes na evolução dos mamíferos podem ter ocorrido em ambientes de baixa latitude que ainda não foram muito explorados. A chamada lacuna no registro fóssil pode ser apenas porque os paleontólogos não estavam procurando nos lugares certos. Nosso herói do dia não era o único cara legal que agitava o planeta antes da chegada dos dinossauros. Há mais de 500 milhões de anos, os predadores mais estranhos que já existiram dominavam os oceanos. O nome é um pouco complicado de pronunciar, por isso não vou pronunciar. Ok. É Anomalocaris, mas significa literalmente camarão incomum. Essa criatura não se parecia em nada com qualquer coisa viva hoje. Os cientistas acreditam que ela foi o primeiro predador de ponta verdadeiro, a orca de sua época. O Anomalocaris era enorme para sua época, pois crescia até 91 centímetros, desde seus braços afiados até as pontas das barbatanas da cauda. Por um tempo, todos pensaram que os trilobitas eram sua refeição preferida, mas novas pesquisas mostram que ele não era forte o suficiente para abrir a armadura dos trilobitas. Portanto, em vez disso, era um caçador ágil e veloz, com uma visão impressionante, e abocanhava animais de corpo mole que passavam em águas abertas. Outra criatura muito legal dos tempos pré-dinossauros é um peixe que podia andar sobre a terra. Esse é um truque muito legal. O Tiktaalik vivia em rios pantanosos que se pareciam muito com a atual floresta amazônica. Podia crescer até 2,7 metros de comprimento e encontrava suas presas em rios e enseadas, como um crocodilo de água doce dos dias atuais. Ele tinha um pescoço flexível e até mesmo algumas versões primitivas de pulmões, e graças a eles, podia sobreviver tanto na água quanto fora dela. O motivo pelo qual peixes como o Tiktaalik começaram a se mover em direção à Terra há cerca de 395 milhões de anos ainda é um pouco misterioso. Por volta dessa época, o antigo supercontinente chamado Gondwana estava se aproximando da Terra que se tornaria a América do Norte. Esse movimento lento criou muitos habitats rasos e pantanosos, que eram lugares perfeitos para animais como os crocodilos se desenvolverem. Além disso, essas áreas ficavam próximas à linha do Equador, portanto eram quentes e tropicais. Mas não havia muito alimento esperando por eles em terra. Então, talvez tenham se mudado para lá por motivos de segurança. Havia menos predadores e melhores locais para botar ovos do que na água. As criaturas se adaptaram primeiro a viver em águas abertas, depois em águas rasas, depois em pântanos e margens de rios, e somente após uma longa e lenta transição, elas finalmente se adaptaram totalmente à terra. Agora, aqui está um milípede do tamanho de um carro pequeno e pesando tanto quanto um carro grande. Essa beleza viveu há mais de 300 milhões de anos no que hoje é a Inglaterra. Naquela época, durante o período carbonífero, a atmosfera da Terra tinha muito mais oxigênio, mais de 26% em comparação com os 21% atuais. Os cientistas costumavam pensar que os altos níveis de oxigênio eram a única razão pela qual essas criaturas podiam ficar tão grandes, mas então encontraram um novo fóssil de uma época em que o oxigênio não era muito maior do que hoje. Eles o descobriram por mero acaso, quando uma rocha se dividiu na medida certa e revelou um dos maiores e mais completos espécimes de milípedes gigantes já encontrados. Esse animal poderia ter vivido não apenas em áreas pantanosas, mas também em florestas abertas repletas de sementes saborosas, nozes e talvez até pequenos animais. Há uma chance de que esse animal não fosse um rastejante lento que mastigava plantas, mas um predador que abocanhava tudo o que encontrava. Depois de dominar a Terra por cerca de 45 milhões de anos, os milípedes gigantes acabaram desaparecendo. Provavelmente os répteis os expulsaram, abrindo caminho para a era dos dinossauros.
Caso você já tenha se perguntado o que aconteceria se você cruzasse um urso polar com um gato dente de sabre, aqui está a resposta. Esse tipo dominou os ecossistemas do sul depois de migrar 11.265 quilômetros através do supercontinente Pangeia, há cerca de 252 milhões de anos. Tinha pele dura como a de um rinoceronte e caninos enormes, perfeitos para arrancar grandes pedaços de carne, além de ser um excelente corredor. Quando chegou ao seu novo lar, no que hoje é a África do Sul, ele substituiu um grupo inteiro de predadores locais. Mas sua glória não durou muito tempo, pois perto do final do período Permiano, erupções vulcânicas maciças fizeram com que os padrões climáticos mudassem, eliminando cerca de 90% de todas as espécies. E como os predadores de topo são geralmente grandes, de crescimento lento e não muito comuns, eles geralmente desaparecem entre os primeiros quando ocorrem eventos de extinção em massa. E foi assim que o nosso homem aqui foi extinto. Nossa última criatura do dia foi uma libélula que viveu há cerca de 300 milhões de anos e tinha uma envergadura de mais de 60 centímetros, 6 pernas longas e espinhosas e olhos enormes e esbugalhados. Meganeura. Esse gigante de 4 asas é provavelmente o maior inseto voador que já existiu e supera facilmente as libélulas atuais, que são seus parentes distantes. Como as libélulas modernas, a Meganeura gostava de ficar em áreas abertas perto de lagoas e riachos de baixa velocidade. Mas, diferentemente das libélulas atuais, ela não estava apenas capturando pequenos insetos. Essa beleza era provavelmente o principal predador nesses espaços abertos. Ela usava os espinhos em suas pernas como uma armadilha voadora para capturar presas no ar, incluindo outros insetos voadores, pequenos anfíbios e até mesmo criaturas semelhantes a lagartos. Os cientistas encontraram os primeiros fósseis de Meganeura em 1880, em rochas ricas em carvão na França. Os fósseis estavam incrivelmente bem preservados e mostravam os padrões detalhados de veias em suas asas. Os cientistas acreditam que o Meganeura cresceu tanto porque não tinha muita concorrência de vertebrados. E o ar naquela época, durante o período carbonífero, tinha muito mais oxigênio do que hoje. Arqueólogos egípcios recentemente fizeram uma descoberta extraordinária perto do Cairo. Rufem os tambores! A múmia mais antiga e mais completa já descoberta no país. A múmia de 4.300 anos foi encontrada em um grupo de tumbas perto da pirâmide de Djoser, que remonta ao antigo Império Egípcio. Ela estava coberta por camadas de ouro. A equipe também encontrou várias outras tumbas, incluindo uma pertencente a um antigo oficial egípcio e outra pertencente a um guardião secreto, que tinha o poder de realizar cerimônias especiais. Outra tumba interessante foi a de um escritor, que apresentava as maiores estátuas já encontradas na área. Esse vasto local de sepultamento também abriga mais de uma dúzia de pirâmides e áreas de descanso. Provavelmente, uma das múmias mais famosas do mundo é a de Hatshepsut. Ela governou o Egito como uma chefe por cerca de 20 anos, construindo todos os tipos de edifícios impressionantes e criando novas rotas comerciais. Mas quando o arqueólogo Howard Carter encontrou sua tumba no Vale dos Reis, seu sarcófago estava vazio. No entanto, Carter encontrou 2 caixões em outra tumba, dos quais pertencia a ama de leite de Hatshepsut e o outro a uma mulher desconhecida. Em 2006, uma equipe de especialistas decidiu investigar se essa mulher misteriosa era a própria rainha. Eles encontraram um dente molar em uma caixa de madeira com o nome de Hatshepsut e, quando compararam com uma lacuna na boca da múmia, a correspondência era perfeita. Ramsés II foi um governante impressionante, mas foi sua múmia que acabou entrando para a história. Ramsés é considerado o faraó mais poderoso de todo o Egito, pois reinou por 6 décadas. Ele também viveu até os 90 anos de idade. Isso é incrível, considerando a época em que ele viveu. Supostamente, Ramsés II também teve mais de 100 descendentes, uma grande família. Quando faleceu, seu corpo foi originalmente enterrado no Vale dos Reis, mas alguns espertalhões tentaram roubar todos os tesouros de sua tumba. No entanto, os oficiais da época não estavam dispostos a aceitar isso, então levaram seu corpo para um local secreto para mantê-lo seguro. Avançando para o século XIX, a múmia de Ramsés II foi descoberta junto com vários outros governantes e funcionários importantes, mas ela não estava nas melhores condições. Então os arqueólogos a levaram de avião para Paris para que fosse bem mimada. O problema é que não podia ser simplesmente transportada para outro país. A única solução disponível era dar a Ramsés II seu próprio passaporte. Sua ocupação estava listada como rei, e o documento até apresentava sua foto.
Você sabe, a maioria das múmias não é necessariamente conhecida por ter a pele mais hidratada, mas a de uma mulher asiática, também conhecida como Lady Di, prova o contrário. Não é essa Lady Di. Essa rica senhora dos tempos antigos foi descoberta em uma tumba ornamentada em 1971 e tinha uma aparência fabulosa, se é que podemos dizer isso de uma múmia. Graças às condições especiais de sua tumba, como a umidade do ambiente e a falta de oxigênio, seu corpo foi quase perfeitamente preservado. Sua pele era macia, seu cabelo estava ok e ela ainda era flexível. O museu, que agora exibe orgulhosamente sua múmia, também mostra uma tonelada de itens sofisticados que foram enterrados com ela, como louças e instrumentos musicais. Arqueólogos investigaram a múmia mais a fundo e descobriram que ela faleceu de um ataque cardíaco por volta dos 50 anos de idade. Embora não exista há mais de 2000 anos, Lady Di ainda está fazendo história. A múmia de Ötzi, o Homem de Gelo, foi descoberta nos Alpes em 1991. Inicialmente, as autoridades austríacas pensaram que se tratava de um alpinista moderno por estar tão bem preservado, mas na verdade, ele era da idade do cobre. Ele foi encontrado em uma passagem de montanha a mais de 3.040 metros acima do nível do mar. Ao estudar sua múmia, aprendemos muito sobre a vida na Europa da idade do cobre. Por exemplo, sabemos que ele era natural da Europa Central e gostava de comer carne. Ele também sofria de artrite, estreitamento das artérias e problemas intestinais, mas provavelmente usava acupuntura e ervas medicinais para tratar essas condições. E aparentemente, ele era muito habilidoso com ferramentas. Ele as afiou poucos dias antes de sua morte prematura. Quem sabe se ele estava esperando problemas ou apenas se preparando para um trabalho de rotina. O Rei Tut e sua história é provavelmente o que tornou as múmias famosas. Esse faraó faleceu aos 19 anos de idade, há mais de 3.000 anos, mas sua múmia ainda é uma das mais conhecidas do mundo. Quando sua tumba foi aberta em 1922, as pessoas foram à loucura porque ela ainda estava intacta, ao contrário de muitas outras tumbas reais. Ela tinha alguns caixões muito bem decorados, inclusive um feito de ouro maciço. A tumba de Tutankhamon não apenas nos deu um vislumbre da história do Egito Antigo, mas sua múmia também nos ensinou muito sobre a época em que ele viveu. A análise de DNA ajudou a identificar seus pais e revelou que o faraó tinha um raro distúrbio ósseo que poderia ter dificultado um pouco o seu caminhar. Ginger é provavelmente uma das múmias mais legais de que você já ouviu falar. Ela é como um viajante do tempo de 5.000 anos atrás que ainda está voando com seu cabelo dourado e unhas perfeitamente preservadas. Ginger, também chamado de o Homem de Gebelin, foi descoberto no Egito e acredita-se que seja o mais antigo corpo mumificado conhecido. Antes mesmo de as pessoas conhecerem a mumificação, elas costumavam colocar os corpos em covas rasas na areia quente e seca. E como a areia absorvia toda a água, as bactérias não puderam se reproduzir e o corpo foi preservado naturalmente. Agora, os cientistas não têm certeza se a preservação de Ginger foi intencional ou não, mas como ele foi enterrado com alguns vasos de cerâmica, é provável que quem o enterrou conhecesse algumas técnicas sérias de preservação. Se você quiser conhecer Ginger pessoalmente, ele está atualmente no Museu Britânico. Um colecionador de arte holandês comprou uma estátua da Ásia e acabou fazendo uma estranha descoberta. A estátua continha uma múmia escondida em seu interior. Infelizmente, o corpo era muito frágil para ser movido e teve que ser deixado lá. A parte mais legal é que essa múmia tem mais de 1000 anos e ficou em exposição por 200 anos antes de ser envolta na estátua. Quando os cientistas fizeram uma tomografia computadorizada, descobriram que a múmia estava cheia de pedaços de papel cobertos de escritos. Os especialistas acham que ele pode ter feito uma coisa chamada automumificação, que é um processo bastante intenso, que envolve uma dieta especial e chá que torna seu corpo menos propenso às bactérias. Apenas algumas pessoas conseguiam realizar esse ritual, e aqueles que conseguiam eram muito respeitados. Nenhuma outra rainha egípcia confundiu os cientistas e historiadores como a impressionante Nefertiti. Com base em suas estátuas, ela era conhecida por seu pescoço fino, olhos amplos e maçãs do rosto altas. Seu nome significa "A Bela Mulher Chegou". Isso é que é fazer jus ao nome, não é? Apesar de não ter sido faraó, Nefertiti conseguiu deixar uma impressão duradoura. Os registros escritos sugerem que, como esposa e rainha, ela desempenhou um papel incrivelmente influente. Devido ao seu poder, ela era de fato admirada, mas também conseguiu fazer muitos inimigos ao longo de sua vida. Ela também era parente do rei Tut, mas não biologicamente. Em vez disso, ela era sua madrasta. Até o momento, os moradores locais ainda não conseguiram identificar sua múmia, mas isso pode mudar em breve.
um egiptólogo local que tem se dedicado a escavar tumbas no Vale dos Reis encontrou 2 múmias que, segundo ele, podem ser Nefertiti e sua filha. De acordo com especialistas, em breve poderemos finalmente obter uma resposta definitiva sobre a identidade dessas 2 múmias. E se uma delas for de fato Nefertiti, poderemos ter uma grande surpresa. A análise de DNA e as tomografias computadorizadas da múmia podem nos dar a imagem mais completa e precisa que já vimos da rainha. É uma loucura pensar que apenas arranhamos a superfície do que existe sob o Egito moderno. Nefertiti governou durante uma época de grande poder e prosperidade no Egito, mas infelizmente faleceu em um período de turbulência social, o que fez com que seu túmulo fosse perdido. Desde que Platão escreveu sobre a alegoria da Atlântida, a humanidade ficou fascinada com a possibilidade da descoberta de uma próspera civilização subaquática. Quer se juntar a mim em uma viagem a alguns locais históricos embaixo d'água? Vamos ver o que podemos descobrir sobre civilizações antigas. O primeiro da nossa lista é o que está sendo chamado de Stonehenge submersa. Cientistas descobriram recentemente uma misteriosa pilha de montes de pedras que se estendem por quilômetros sob as águas cintilantes do Lago Constança, nas fronteiras da Suíça, Alemanha e Áustria. Os arqueólogos começaram a explorar o lugar em 2015 e ainda não conseguiram entender sua finalidade. O que eles sabem é que há uma linha de 20 quilômetros de 170 pedaços de pedra feitos pelo homem sob o Lago Constança. E dizem que isso provavelmente foi o resultado do trabalho combinado de várias aldeias. O local provavelmente foi utilizado para algum propósito coletivo. As formações são enormes, algumas com vários metros de largura. A descoberta mais surpreendente até agora é que o lugar deve ter cerca de 5.500 anos. Agora, o que nós humanos estávamos fazendo naquela época? Vivendo nos primeiros anos da chamada Idade da Pedra e começando a fazer artefatos de pedra para usá-los para caçar e comer. Você pode imaginar como seria uma faca e um garfo naquele tempo? Não por acaso, cientistas chamam a descoberta de Stonehenge subaquático. Acredita-se que ambos os locais tenham sido construídos no mesmo período. Veja, Stonehenge remonta a cerca de 3.100 anos antes de Cristo. Os dois carregam uma característica distinta de monumentos de pedra construídos em círculo. Sem mencionar o fato de que os pesquisadores também não descobriram por que diabos nossos ancestrais sentiriam a necessidade de erguer algo como o Stonehenge. Bem, o mistério do Lago de Constança ainda não foi resolvido. Quem eram os povos neolíticos da área? E com que propósito tiveram tanto trabalho e esforço para pôr de pé este enorme local de pedra? Em seguida, vamos para um passeio pelas Ilhas Ryukyu, perto da costa do Japão. Você está mergulhando fundo em um sítio arqueológico, mas devo alertar, as águas do Oceano Pacífico estão longe de ser calmas. Não demora muito para ver uma enorme estrutura, graças à luz do sol que brilha no fundo do mar. A princípio parecem as ruínas de Machu Picchu, no Peru. Ao se aproximar de lá, você lentamente descobre uma estrutura em forma de pirâmide, arcos, escadas. É algo que poderia facilmente ser um palácio ou castelo. Seria um sinal de atividade humana? O que você acabou de ver é conhecido hoje como o Monumento Yonaguni, que também atende pelo nome de Atlantes do Japão. Todo o complexo tem aproximadamente o tamanho de 5 campos de futebol e a altura de um prédio de 5 andares. Sua característica mais surpreendente são seus amplos terraços. Exploradores e cientistas acreditam que Yonaguni pode ter 10.000 anos. Mas se é uma estrutura feita pelo homem ou uma formação natural ainda está em debate. Para o principal geólogo marinho do Japão, o professor Masaaki Kimura, Yonaguni é a herança de uma civilização perdida. Kimura mergulhou no fundo do oceano para explorar as ruínas mais de 100 vezes nos últimos 10 anos. Segundo ele, há sinais claros de atividade humana lá embaixo. Na superfície do monumento, há uma concavidade em forma de triângulo que é um símbolo histórico das fontes de água da região. E também uma tartaruga gigante esculpida no lado leste da estrutura. De acordo com o professor, esse animal tem um importante significado cultural. Várias peças de ferramentas de pedra foram recuperadas do local, cuja idade estimada é de cerca de 10.000 anos. No entanto, nem todos os cientistas apoiam essa teoria. Para muitos, Yonaguni é o resultado de milhares de anos de erosão. O fato de ser composto por uma rocha maciça os leva a acreditar que não foi feito pelo homem. As bordas definidas e as superfícies planas lembram uma formação natural na Irlanda do Norte conhecida como Calçada dos Gigantes.
As colunas de basalto parecem as ruínas de um palácio, mas na verdade são resultados da atividade vulcânica da região. Agora você está voando para a costa da Grécia, a 4 horas de distância de Atenas. Mais especificamente, está na península do Peloponeso. Aí tira a poeira de um velho snorkel e sai para um mergulho livre em um dia ensolarado. Algum tempo depois, começa a perceber padrões no fundo do mar. 4 metros abaixo da superfície, contornos de objetos familiares começam a aparecer, um por um. Enquanto continua nadando, o que parece ser uma cidade inteira surge diante de seus olhos. Você está se perguntando como a água pode ter tomado tudo. As rochas estão perfeitamente alinhadas no que parece ser a fundação de um edifício. Esta é Pavlopetri, uma cidade antiga da qual provavelmente nunca ouviu falar antes. Ela foi descoberta por Nicholas Fleming, um oceanógrafo britânico que estava de férias na Grécia. Ele ouviu rumores sobre a existência de Pavlopetri e de fato encontrou vários artefatos no fundo do mar. Então voltou para a área 1 ano depois com uma equipe. Eles viram um local cheio de potes, recipientes de armazenamento e ferramentas. Uma pedra de moinho, por exemplo, é uma ferramenta usada para moer grãos e transformá-los em farinha. Várias ânforas indicam que o assentamento remonta à Idade do Bronze, há 5.500 anos, quando as pessoas começaram a viver em vilarejos. Acredita-se que a ocupação tenha existido por mais de 2.400 anos. Hoje, Pavlopetri é considerada a localidade submersa mais antiga já descoberta. E o que é impressionante é que não era uma simples aldeia, e sim uma vibrante cidade portuária com edifícios de pedra, um mercado, ruas e até praças. A próxima parada de nossa viagem é uma das cidades subaquáticas mais famosas da atualidade, transformada em parque arqueológico. Port Royal, na Jamaica, existe apenas abaixo da superfície, mas em 1692 era uma das mais ricas do hemisfério ocidental. E também o centro do Império Britânico na época, além de uma importante área comercial que atraía pessoas de toda a região. Ainda foi o lar de piratas do Caribe da vida real. Na manhã de 7 de junho de 1692, o povo de Port Royal teve um destino diferente do que provavelmente esperava. A cidade acordou tremendo. As pessoas foram jogadas para fora de suas camas pelo poder de um grande terremoto, classificado como 7.5 na escala Richter. Um sobrevivente disse que viu a terra se abrindo e engolindo tudo. O que ele disse pode ser verdade, já que Port Royal foi construída principalmente na areia. O solo engoliu edifícios, estradas, tudo. Geysers entraram em erupção e finalmente ondas do tamanho de prédios de 10 andares atingiram o local. Uma enorme faixa de terra desapareceu sob a água. Surpreendentemente, a maioria dos restos do século XVII ainda está em boas condições, sob 12 metros de água. Os arqueólogos encontraram tavernas, depósitos, cozinhas e edifícios recreativos usados para diversos fins. Também é possível ver uma grande estátua de leão, uma ponte submersa e muitos arcos pitorescos. Claro, deixei o melhor para o final: a Índia. Ao largo de sua costa encontra-se outra maravilha subaquática, um lugar conhecido como a cidade perdida de Cambai, no Golfo com um nome semelhante. Permaneceu sem ser descoberto até 2001, quando o Instituto Nacional de Tecnologia de Oceano fez uma avaliação rotineira da água. Com a ajuda de um sonar, que envia uma onda de som para o fundo do mar, foi encontrado algo muito abaixo da superfície. As imagens mostraram formas geométricas bem definidas espalhadas ao longo de um trecho de 8 quilômetros. Os restos datam de mais de 9.500 anos atrás, o que significa que esta civilização foi perdida por volta do final da Idade do Gelo. Os detritos recuperados incluíam material de construção, cerâmica, miçangas, esculturas e até ossos. Os cientistas discutem se esses artefatos são realmente dali, mas se realmente forem, então a cidade perdida de Cambai pode ser a civilização mais antiga do mundo. Você está escavando na famosa necrópole de Saqqara, no Egito, também conhecida como cemitério VIP definitivo dos faraós, quando de repente encontra uma porta rosa gigante que esconde algo que ninguém sabia que existia. Atrás dessa porta de pedra gigante, que aliás não deveria se abrir, você vê uma tumba perdida da realeza egípcia. Muito bem, amantes da história, hora de apertar o cinto, pois os arqueólogos acabaram de fazer algo saído diretamente de um filme do Indiana Jones. Vamos viajar até Saqqara, um dos locais antigos mais misteriosos e cheios de tesouros do Egito. A estrela do show?
Um príncipe do qual você provavelmente nunca ouviu falar, um Userefre, filho do rei Userkaf. Ninguém importante, mas o fundador da 5ª dinastia do Egito. Nada demais, mas a maneira como a tumba dele foi descoberta... Tudo começou com uma porta enorme, feita de granito rosa, nada menos que isso. Mas essa não é apenas uma placa de pedra comum, ela tem cerca de 4 a 4,5 metros de altura e 1,20 metro de largura. Uma girafa poderia facilmente passar ali. Essa porta também é definitivamente mais pesada que o SUV do seu vizinho. Mas aqui está a reviravolta. Não era uma porta de verdade, era uma falsa, um portal simbólico destinado a permitir que o espírito do falecido passasse entre o mundo dos vivos e a vida após a morte. Normalmente, é aí que a história termina, afinal, portas falsas são comuns em tumbas, mas essa era muito especial. Veja bem, as portas falsas geralmente eram feitas de calcário, que era bastante comum e encontrado em todo o Egito. Para construir uma de granito vermelho ou rosa, era necessário buscar essas rochas de uma pedreira localizada a 644 quilômetros de distância, e você pode apostar que essa não era uma viagem barata. De acordo com os egiptólogos, essa é a primeira vez que uma porta falsa desse tamanho e material é encontrada no Egito, o que a torna uma peça arquitetônica totalmente exclusiva. Além de ser muito cara, ela também tinha uma surpresa por trás. Quando a equipe de pesquisadores investigou mais a fundo, percebeu que a peça, na verdade, escondia uma entrada real. E para onde levava? A uma tumba escondida repleta de estátuas, relíquias e segredos de mais de 4.000 anos. A tumba pertencia ao príncipe Userefre, mas você também pode chamá-lo de Vussar-Efra ou Wasser-Efra. Apesar de ter sido totalmente apagado da história, esse sujeito não era um nobre menor. Os hieróglifos na porta de granito rosa o registravam como príncipe hereditário, governador de Buto e Nekeb, escriba real, ministro, juiz e sacerdote dos cânticos. Ufa! O cara era como a versão egípcia antiga de Daenerys Targaryen. Essas inscrições não apenas identificam suas funções políticas e religiosas, mas também sugerem que ele detinha um poder significativo no Baixo e no Alto Egito, unindo as duas regiões por meio de seus títulos. Um título em particular, o de sacerdote de Seker, o liga à divindade da necrópole, aquela com cabeça de falcão. Esse deus era o patrono dos vivos e o deus dos mortos ao mesmo tempo. Então acho que o príncipe esquecido era uma espécie de grande coisa, considerando que sua tumba foi colocada em um local de tanto prestígio em Saqqara. O que ainda é mais misterioso é que o príncipe Userefre não aparece nas listas oficiais de reis ou nas árvores genealógicas reais, o que nos faz pensar se ele faleceu antes de poder governar ou se o seu legado foi deliberadamente apagado em um dos dramas políticos clássicos do Egito Antigo. Alguns estudiosos agora acreditam que seu apagamento pode estar relacionado a mudanças nas lutas pelo poder religioso ou político durante o início da 5ª dinastia, especialmente quando seu pai Userkaf estava reformulando a ordem religiosa do Egito. E por falar no pai, o rei Userkaf foi um grande divisor de águas. Ele não foi apenas o fundador da 5ª dinastia, mas também deu início a uma revolução religiosa ao promover o deus do sol Ra em detrimento de divindades mais antigas. É isso mesmo, Userkaf construiu o primeiro templo do sol em Abusir, começando uma obsessão de toda a dinastia pela adoração solar. Depois que Userkaf encerrou seu curto, mas revolucionário reinado, toda uma formação de faraós subiu ao palco. Sauri, Neferirkare, Nilser-Reine, basicamente a boy band da 5ª dinastia. E esses caras só queriam saber de duas coisas: construir pirâmides e ganhar dinheiro. Eles não estavam apenas empilhando pedras, mas também expandindo a influência do Egito, abrindo rotas comerciais para terras distantes e enfeitando seus templos como se não fosse dar conta de ninguém. De volta à tumba, as coisas ficaram ainda mais legais. Havia uma bela mesa de oferendas de granito vermelho coberta com inscrições detalhando alimentos rituais, como um cardápio eterno para a vida após a morte, pois eles acreditavam que o falecido poderia magicamente comer essas coisas. Fato curioso, eram os sacerdotes funerários e suas famílias que realmente aproveitavam a comida. Enganando os espíritos. Havia também cacos de cerâmica, amuletos e paredes pintadas, mas o que realmente chamava a atenção eram as estátuas. E é exatamente aí que as coisas ficam estranhas, em um bom sentido.
A equipe encontrou esculturas do rei Djoser, o cara que construiu a primeira pirâmide do Egito, sua esposa e suas 10 filhas, dentro da tumba do príncipe Userefre. Espere um pouco, Djoser viveu alguns séculos antes de Userkaf, então o que essas estátuas estavam fazendo lá? Na verdade, os cientistas não sabem. Elas foram construídas durante o reinado do próprio rei Djoser e provavelmente pertenciam à primeira pirâmide construída. Os especialistas acreditam que provavelmente foram realocadas durante a 26ª dinastia, milhares de anos depois de Djoser, talvez para protegê-las da destruição, ou talvez porque ainda eram veneradas. Basicamente, os antigos egípcios eram colecionadores, mas com classe. Os cientistas também sabem com certeza que algumas gravuras e esculturas encontradas no local foram feitas muito mais tarde, o que significa que a tumba provavelmente se tornou um depósito de coisas sofisticadas, ou talvez essa fosse apenas uma decoração de interiores muito antiga. De qualquer forma, isso não foi tudo. Havia outra entrada de granito rosa no lado leste da tumba, com inscrições que remetiam ao rei Neferirkare, outro faraó da 5ª dinastia que também tentou construir sua própria pirâmide, mas não conseguiu. E perto dessa segunda entrada, os arqueólogos encontraram algo nunca visto antes em Saqqara. Um conjunto de 13 estátuas de granito rosa, todas sentadas em fila em um banco de espaldar alto, como se estivessem esperando no DMV da vida após a morte. Algumas tinham cabeças elevadas, provavelmente representando as esposas do príncipe, enquanto outras não tinham cabeça. Uma escultura de granito preta foi achada de cabeça para baixo, talvez tenha caído em algum momento durante os longos e silenciosos séculos subterrâneos da tumba. De acordo com os arqueólogos, o posicionamento e o formato das cabeças sugerem que essas estátuas seguiam uma hierarquia social rígida, com as figuras centrais provavelmente representando indivíduos de status mais elevado, enquanto as sem cabeça podem indicar um trabalho inacabado ou vandalismo posterior. E por falar em esculturas de granito preto, outra foi encontrada orgulhosamente dentro da tumba. Com base em seu design e inscrições, parece que ela foi colocada ali durante a 26ª dinastia, na mesma época em que as estátuas de Djoser provavelmente foram transferidas para lá. Isso sugere que a tumba não ficou abandonada, mas foi reutilizada, adaptada e talvez até homenageada pelas gerações posteriores. E a propósito, o granito preto foi associado a Osíris, o deus do submundo, durante o período tardio, o que significa que a presença dessa peça é uma pista de que a tumba era um espaço ritual muito depois da morte do príncipe. Tudo isso, portas gigantes de granito, estátuas surpresa, tumbas reutilizadas, resulta de uma descoberta realmente emocionante. O príncipe Userefre pode não ser um nome conhecido ainda, mas sua tumba é agora uma das mais fascinantes já encontradas em Saqqara. Ela conta uma história não apenas do reino antigo, mas de como os antigos egípcios continuaram se conectando ao passado, mesmo milhares de anos depois. Então, o que tudo isso significa? Por que esconder uma tumba atrás de uma porta falsa? Por que enchê-la de estátuas de diferentes épocas? E quem exatamente era o príncipe Userefre? Esses são os tipos de mistérios que fazem com que os arqueólogos continuem cavando e que mantêm o resto de nós fascinados. No final, essa descoberta não se trata apenas de uma tumba, é sobre o quanto ainda está esperando sob as areias do Egito. À medida que mais coisas são achadas, somos lembrados repetidamente de que a história antiga não desapareceu. Ela está apenas dormindo, atrás de enormes portas de granito rosa. É um dia perfeito de verão. Você está relaxando na praia, mergulhando os dedos dos pés na água fresca, quando, de repente, BAM! Um pesadelo aquático de 17 metros surge das ondas. Ele tem o tamanho de 2 ônibus londrinos de 2 andares, ostenta cerca de 60 dentes afiados, incluindo mordedores extras no céu da boca. Por que não? Essa fera aquática também não é exigente quanto à dieta. Tubarões? Tartarugas? Outros monstros marinhos? Sim, todos eles fazem parte do cardápio. Conheça o Mosasauro, um grupo de répteis marinhos que dominou os oceanos há milhões de anos. Se você já assistiu ao filme Jurassic World, os reconhecerá como os protagonistas daquele momento épico em que uma criatura enorme salta da água para abocanhar um grande tubarão branco como se fosse sushi. Esse é o Mosasauro e é tão aterrorizante quanto parece. Recentemente, os cientistas encontraram um fóssil de um desses monstros marinhos em um dos lugares mais famosos do mundo, o Mississippi.
Sim, Mississippi, a terra das magnólias e do bagre catfish. Acontece que ele também é o lar de antigos dragões marinhos. Essa descoberta foi um feliz acidente. Uma equipe de geólogos estava mapeando o terreno no centro-leste do Mississippi quando notou algo estranho saindo do solo. Não se tratava de uma rocha ou concha, era uma vértebra. E uma vértebra enorme. De fato, era tão grande que mal cabia na mão do cientista que a encontrou. O fóssil provavelmente pertencia à maior espécie conhecida de mosasauro, o Mosasaurus hoffmanni. Agora, o maior mosasauro já encontrado atingiu a impressionante marca de 17 metros de comprimento. Esse novo espécime atingiu sólidos 9 metros pelo menos. E, embora possa não quebrar o recorde mundial, ele certamente leva a coroa de maior mosasauro já descoberto no Mississippi. Fato interessante, isso ainda é mais longo do que um trailer comum e com um consumo de combustível muito pior. Para ser justo, o Museu de Ciências Naturais do Mississippi já tinha alguns fósseis de mosasauro em sua coleção, mas esse recém-chegado pode roubar os holofotes. E esse não é um incidente isolado. Em 2015, paleontólogos desenterraram o crânio de um mosasauro de 6 metros de comprimento em Dakota do Norte. Anos depois, um caçador de fósseis particular, sim, isso existe, encontrou um mosasauro igualmente enorme no Texas. Bem, pelo menos a mandíbula de um. Esses monstros marinhos, também conhecidos como dragões marinhos, aliás, têm na verdade uma das histórias de origem mais loucas da paleontologia. O primeiro crânio foi encontrado em 1764 em uma pedreira de giz na Holanda, e na época os cientistas pensaram que se tratava de uma baleia. Depois veio um segundo crânio, que era tão impressionante que os revolucionários franceses literalmente o saquearam durante um cerco em 1794. Diz a lenda que ele foi trocado por 600 garrafas de vinho, o que não me parece uma troca justa. Na verdade, esse fóssil ajudou a criar o conceito de extinção e deixou os paleontólogos entusiasmados por séculos. Desde então, fósseis de mosassauros têm aparecido em todo o mundo como antigas celebridades escamosas deixando sua marca. Do sertão do Mississippi aos desertos do Marrocos, de Nova Jersey à Bélgica, os cientistas descobriram de tudo, de dentes a crânios completos, às vezes até mesmo colocando-os em gavetas de museus por séculos. Então, o que exatamente eram esses terríveis titãs das profundezas? Bem, digamos que se os oceanos antigos tivessem um prêmio de mais propenso a comer tudo que estivesse à vista, o mosassauro seria o vencedor. Imagine um torpedo gigantesco e escamoso com uma boca cheia de cerca de 60 dentes afiados, incluindo alguns que cresciam no céu da boca como um exagero dentário. Ele tinha uma cauda longa e musculosa para a propulsão e 4 membros semelhantes a pás que funcionavam como remos turbinados, permitindo que ele navegasse em mares quentes e rasos como uma lancha reptiliana. Os cientistas acreditam que eles eram parentes próximos dos lagartos monitores e das cobras modernas, o que, honestamente, torna esses dois animais muito mais assustadores. Alguns mosassauros podem até ter se adaptado para sentir vibrações na água, o que lhes permitia detectar movimentos à distância, de forma semelhante ao que os tubarões fazem hoje com a eletrorecepção. Seus olhos também eram bem desenvolvidos, o que lhes proporcionava uma visão nítida das profundezas escuras do oceano, uma vantagem fundamental ao caçar presas rápidas ou esquivas. Mas o que realmente faz com que os mosassauros sejam um motivo de pesadelos pré-históricos é sua atitude. Eles eram predadores de primeira linha e sabiam disso. Esses monstros marinhos não eram exigentes. Peixes, tartarugas, pássaros, tubarões, outros mosassauros, basicamente qualquer coisa que se movesse era o jantar. Os conteúdos estomacais fossilizados de mosassauros provam que eles praticavam o jantar em família da maneira mais metálica possível. Se eles existissem hoje, seu dia na praia seria muito mais emocionante e provavelmente mais curto. Esses animais eram tão intensos que dominavam o mundo inteiro. É seguro dizer que os mosassauros eram os governantes indiscutíveis dos oceanos do final do Cretáceo. E assim como as orcas ou os grandes tubarões brancos de hoje, eles provavelmente usavam táticas de emboscada, esgueirando-se sobre a presa por baixo antes de atacar com força explosiva. Marcas de mordidas encontradas nos ossos fossilizados de tartarugas e até mesmo de outros mosassauros sugerem intensas batalhas subaquáticas dignas de um filme de sucesso de bilheteria. Mas como um deles foi parar no Mississippi, dentre todos os lugares? Bem, volte no tempo cerca de 80 milhões de anos e você encontrará parte da América do Norte debaixo d'água.
Um mar vasto e raso, conhecido como Mar Interior Ocidental, dividia o continente em dois, indo do Golfo do México até o Oceano Ártico. Ele era quente, repleto de vida, e sim, cheio de monstros marinhos. Essa via marítima pré-histórica era um país das maravilhas aquático. Imagine plesiosauros de pescoço comprido deslizando pela água, pássaros dentados mergulhando em busca de peixes e ostras do tamanho de pneus de carro agarradas a estruturas semelhantes a recifes. Até mesmo peixes gigantes, como esse cara esquisito aqui, o chamavam de lar. Esse antigo mar interior se estendia por mais de 1.000 quilômetros de largura em alguns lugares, mas não tinha mais do que algumas centenas de metros de profundidade, o que o tornava o território ideal para predadores como os mosassauros prosperarem. A pouca profundidade também significava que suas presas tinham poucos lugares para se esconder, transformando o mar em um buffet pré-histórico. Mas o mar interior ocidental não era um local permanente. Com a elevação das montanhas rochosas, o canal marítimo desapareceu lentamente. Ao longo de milhões de anos, ele se transformou de um oceano raso em pântanos e depois em terra firme. Hoje, o que antes era um oceano, agora é o meio-oeste, com campos de milho, vacas e a ocasional vértebra de mosassauro escondida na terra. Bem, esse não foi exatamente o fim dos mosassauros. Infelizmente, nem mesmo esses monstros conseguiram vencer a extinção. Esses enormes animais marinhos encontraram seu túmulo aquático há cerca de 66 milhões de anos, quando a Terra recebeu um visitante indesejado, um asteroide de 16 quilômetros de largura. Quando essa rocha espacial colidiu com o que hoje é a península de Yucatán, no México, desencadeou uma destruição em escala planetária. O impacto provocou enormes tsunamis, incendiou florestas e lançou tantos detritos na atmosfera que a luz do Sol ficou bloqueada por meses, talvez até anos. Esse inverno de impacto levou a Terra a um congelamento profundo. Sem a luz do Sol, as plantas não conseguiam fazer fotossíntese e a cadeia alimentar entrou em colapso como um castelo de cartas. Na Terra, os comedores de plantas morreram de fome e predadores como o Tiranossauro Rex logo seguiram. Cerca de 75% de todas as espécies da Terra desapareceram. Mas não pense que os oceanos foram um refúgio seguro. Os mares foram atingidos com a mesma intensidade, se não pior. Primeiro veio o mega tsunami que devastou a vida marinha ao longo das costas. Depois chegou o verdadeiro vilão. Sem a luz do sol, o fitoplâncton, aquelas plantas minúsculas e microscópicas que servem de base para a cadeia alimentar marinha, pereceu. Com ele se foram o zooplâncton, os peixes pequenos e os filtradores. E quando o buffet secou, os grandes predadores, como os mosassauros, ficaram famintos. Sem comida, sem futuro. Com a queda das temperaturas e a acidificação do oceano, até mesmo o maior predador do oceano não conseguiu sobreviver. Os mosassauros, juntamente com os plesiosauros e os amonitas, foram exterminados em um piscar de olhos geológico. Assim terminou o reinado dos monstros marinhos. A boa notícia é que agora você pode nadar em paz, sabendo que nenhum dragão marinho virá até você. Quero dizer, é uma pena que eles tenham sido extintos, mas sejamos honestos, os dias de praia são muito mais relaxantes sem lagartos de 17 metros de altura invadindo a festa.